Bom, vamos iniciar aqui então a revisão sobre, o equilíbrio químico, o que vem a ser o equilíbrio químico, as características de um sistema em equilíbrio, quando que um sistema vai entrar em equilíbrio, não é verdade? Então, vamos lá. Queridos, a primeira coisa que é importante que vocês saibam é que o equilíbrio químico ele vai acontecer em reações que são reversíveis, não é isso? Então, primeiro de tudo, devemos saber o que é uma reação reversível. Uma reação reversível é aquela que acontece no sentido direto, da esquerda para a direita, e também no sentido inverso, da direita para a esquerda. Ou seja, reagentes se convertem em produtos e esses produtos também se convertem em reagentes, certo? Isso é uma reação que pode entrar em equilíbrio, é uma reação reversível. Belezinha? Então tá, nesse exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem o CaCO3, o carbonato de cálcio, se transformando em CaO e CO2, e também a gente tem aqui o CaO e o CO2 se convertendo ou reagindo e formando o carbonato de cálcio. É importante lembrar que quando a gente tem uma situação de equilíbrio químico, as substâncias reagentes e as substâncias que são produto, elas coexistem, E o que é coexistir? Coexistir é existir ao mesmo tempo. Então, no sistema reacional, no meio reacional, reagentes e substâncias reagentes e substâncias que são produtos, elas vão estar presentes ali no meio, ao mesmo tempo, tá joia? Então, tá certo. Queridos, e o que acontece, quando o equilíbrio químico é atingido ou o que é necessário para que o equilíbrio químico seja atingido? Bom, é importante lembrar que a gente vai ter aqui uma velocidade que a gente chama de V1, que é a velocidade da reação direta. Então, deixa eu apagar algumas marcações aqui. Então, a gente vai ter uma velocidade que a gente chama de V1, que é a velocidade no sentido direto, certo? A gente chama de V1 esta velocidade de reagentes transformando em produtos. E a gente vai ter o quê? Uma velocidade que a gente chama de V2, A velocidade no sentido inverso, beleza? Então, no equilíbrio químico, quando o equilíbrio químico é atingido, a velocidade direta V1 e a velocidade inversa V2, elas vão ser iguais. Então, a gente tem a velocidade V1, que é grande, ela vem diminuindo, e a velocidade V2 no sentido inverso é zero e ela vai aumentando. Mas a V1 não diminui para sempre e a V2 não aumenta para sempre. Quando o equilíbrio químico é atingido, as duas tornam-se com o mesmo valor. Elas são o quê? Uma igual à outra. Certinho? Beleza. Uma outra coisa que é importante, pessoal, lembrar é o seguinte, que quando o equilíbrio químico é atingido, pode-se ter a impressão de que o sistema está estagnado, está parado, e isso não é verdade. Quando o equilíbrio químico é atingido, a gente ainda tem as reações se processando, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Só que, aparentemente, macroscopicamente, tem-se a impressão, de que as reações estão o quê? Paradas. Só que o equilíbrio químico, nós dizemos então, disse então, que o equilíbrio químico é dinâmico, mais uma vez, exatamente porque as reações não param, tá certo? Tanto a reação direta como a reação inversa estão acontecendo ao mesmo tempo. Belezinha? E outra característica importante do equilíbrio diz respeito não às velocidades, mas sim às concentrações. O que acontece quando o equilíbrio químico é atingido? Quando o equilíbrio químico é atingido, a concentração de reagentes e produtos, elas permanecem constantes, ou seja, a concentração de reagentes que vinha diminuindo passa a ficar constante e a concentração de produtos que vinha aumentando, ela passa a não alterar mais, ela também vai ficar constante depois daquele instante em que o equilíbrio químico é atingido, certo?
Bom, a gente tem esse exemplo aqui, né, o galinho do tempo, e o galinho do tempo mostra, né, uma reação que ela é reversível. Ela acontece no sentido direto e ela acontece também no sentido inverso. Por quê? Porque aqui, ó, o galinho ele é revestido por um sal, né, o cloreto de cobalto. E esse sal cloreto de cobalto, dependendo da maior ou da menor umidade, ele vai apresentar uma coloração específica, certo? Ou seja, quando o galinho está cor de rosa, é indício de que provavelmente o tempo ficará chuvoso, certo? Ou fará frio, né? E quando ele está azul, né? Quando o equilíbrio ele é alterado, provavelmente o dia vai permanecer quente sem previsões de chuva. Ó, tem uma pergunta aqui. Se a reação se reverte, o estado de produto é quase que um estado intermediário? Não, não é isso. O que é uma reação reversível, né? A reação reversível ela acontece reagente formando produto e produto formando reagente ao mesmo tempo, né? Não tem, sim, digamos, um estado intermediário. Nós temos reagente convertendo-se em produto e produto convertendo em reagente. É isso que é uma reação reversível. Ela acontece no sentido direto e no sentido inverso também, tá bom? Bom, então vamos avançando aqui, né? Então, o exemplo de reação reversível é aqui a que está presente no galinho do tempo, né? Que nos indica se vai chover ou não, certo? Aqui a gente também tem uma outra situação de equilíbrio. Nesse frasco que eu estou circulando aqui, ó, a gente tem o gás N2O4, que a baixas temperaturas ele se apresenta com uma coloração incolor, né? Ele não tem cor. E à medida que essa temperatura vai aumentando, esse gás N2O4, ele começa, né, o N2O4, ele passa a se converter no gás NO2, né? Então, o aumento da temperatura faz com que, né, o gás N2O4 se converta num gás NO2 que ele tem uma coloração castanha. Então, no segundo frasco aqui, né, num frasco intermediário, a gente percebe uma notável mudança de coloração. Por quê? Porque agora a gente começa a ter produção do gás NO2, que é um gás castanho. Já com a temperatura estabilizada um pouco maior, né, o que a gente tem? A gente percebe ali, ó, que o frasco ele está de fato com a coloração castanha mais intensa. Por quê? Porque agora formou-se mais do gás NO2 e esse gás ele tem uma coloração castanha. Quando o equilíbrio químico é atingido, suponhamos que foi atingido o equilíbrio nesta situação aqui do terceiro frasco, né? Quando o equilíbrio químico é atingido, depois, instantes depois, a gente não vê mudança na coloração. Por quê? Porque a partir desse momento, né, nós vamos ter aqui um equilíbrio das velocidades da reação direta e da reação inversa. Ou seja, na mesma velocidade em que se forma o gás castanho também vai formar o gás incolor, né? Nós que estamos aqui vendo macroscopicamente, né? Macroscopicamente, nós temos a impressão de que o sistema está estagnado. Só que o sistema, mais uma vez, ele não está estagnado. As reações continuam ocorrendo, só que com as mesmas velocidades, né? E levando mais uma vez em consideração a situação de equilíbrio, as concentrações passam a ficar o quê? Constantes, certo? O reagente tem a sua concentração inalterada e o produto também tem sua concentração inalterada. Endosso, né? Faço questão de grifar aqui, de marcar que estar constante não é necessariamente ter um valor igual ao outro, certo? Quando eu falo que reagentes e produtos têm concentrações constantes, não quer dizer que a concentração de produto vai ser igual à concentração de reagente. Eu estou querendo dizer que depois do equilíbrio químico atingido, esses valores não alteram mais, né? A concentração de reagente passa a ser constante e a de produto também passa a ter um valor constante, ou seja, inalterado. Tá bom? Então vamos aqui adiante. Bom, esses três diagramas eles estão representando a variação de concentração
em diferentes situações de equilíbrio. Então, nós temos 3 situações clássicas para a concentração de reagentes e produtos quando o equilíbrio químico é atingido. Eu vou avançar mais um slide aqui, porque aqui a gente tem a explicação de cada um dos gráficos. Pessoal, eu gostaria que vocês percebessem aqui, né, com muito carinho, que em todos os 3 gráficos a gente tem aqui, ó, uma curva, né, essa curva em cima, começando com um valor máximo de concentração. Eu gostaria que vocês aí, né, tentassem responder para si mesmos, né, quais são as substâncias que iniciam com o máximo de concentração? São os reagentes ou são os produtos? Hein? No instante zero, no tempo zero da reação, a gente só tem o quê? A gente só tem reagente, não é isso? Então, todas as curvas que iniciam, né, com a concentração alta, com o máximo de concentração, são as substâncias que são os reagentes. Então, aqui a gente já pode dizer que nós temos os reagentes nas 3 curvas, não é isso? Na curva que começa com o valor máximo de concentração. E a outra curva que inicia-se aqui com 0 de concentração, ó, por que eu sei que o eixo Y é a concentração? Está escrito aqui, cabeção, ó, concentração, não é? Então, quais são as substâncias que iniciam com 0 de concentração? Só pode ser os produtos, não é mesmo? Então, os produtos iniciam com 0 de concentração e essa concentração gradativamente vai aumentando. Por quê? Porque as substâncias reagentes vão reagindo e formando os produtos, né? Ou seja, a concentração de reagentes diminui, ó, a concentração diminuindo aqui, ó, essa curva decrescente, né? E a concentração de produtos aqui, ó, ela vai aumentando gradativamente também, né? Então, essa curva que inicia-se aqui no 0, essa curva refere-se aos produtos. Por quê? Porque os produtos se iniciam com um valor 0 na reação, não é isso? E notem que em todos os 3 gráficos, essa concentração diminui para os reagentes, ou a concentração diminuindo para os reagentes, e para os produtos essa concentração vai aumentando. Só que não diminui para sempre e nem aumenta para sempre. Como a gente está falando aqui de reações reversíveis, vai chegar um momento em que o equilíbrio químico é atingido. E para o gráfico de concentração pelo tempo, né, a gente tem aqui no eixo Y a concentração e no eixo X a gente tem o tempo, não é isso? E como é que a gente identifica num gráfico de concentração pelo tempo que o equilíbrio químico foi atingido? Né, falamos anteriormente que o equilíbrio químico, quando atingido, ele promove um valor constante para as concentrações de produtos e reagentes. Então, a gente deve identificar aqui, ó, no eixo X, que representa o instante ou representa o tempo, o momento, né, ou o tempo em que essas concentrações não alteram mais. Quando eu vejo aqui no gráfico 1, eu percebo que a partir do instante TE, o que acontece a partir do instante TE? A concentração de reagentes que vinha diminuindo, ela passa a não diminuir mais. E a concentração de produtos que vinha aumentando, ela passa a não aumentar mais, ficando constante. Não é isso? E o que esse gráfico 1 mostra? Ele mostra que depois do instante de equilíbrio, né, quando o equilíbrio químico é atingido, daquele momento em diante, a gente tem a concentração de reagente igual à concentração de produto. Se a gente for caminhar aqui, ó, para o eixo X aqui, a gente vai observar que tanto reagentes quanto produtos vão passar a ter um valor aqui, ó, que são, né, os valores são o mesmo, né, tanto para a concentração de reagente quanto para a concentração de produtos. Já o gráfico 2, né, eu observo que a partir desse instante aqui, ó, o instante que a gente chamou aqui de TE, a partir desse instante a concentração de reagentes vinha diminuindo, né, como era esperado, e a concentração de produtos vinha aumentando até que, a partir desse momento, a concentração de reagentes ficou constante e a concentração de produtos também ficou constante. Se a gente retornar aqui para o eixo da concentração,
olha o valor que a gente tem, a concentração de reagentes, aproximadamente ali, não é isso? E a concentração de produtos um pouco mais abaixo, não é verdade? Ou seja, no gráfico 2, a gente tem aqui ó, a concentração de reagentes maior do que a de produtos depois que o equilíbrio químico foi atingido, não é verdade? E já no gráfico 3, né, quando que o equilíbrio químico foi atingido? Ó, a gente observa no eixo X aqui, no tempo, né, qual é o instante em que as concentrações passam a não variar mais. Foi nesse instante aqui, galera? Olha lá. Não, por quê? Porque depois desse instante a concentração variou. E aqui também, né, tanto de reagente como de produto. Mas aqui, ó, a partir do instante que a gente chamou de TE, a partir desse instante, a concentração de produtos vinha crescendo até que a partir de TE ela ficou constante e a de reagentes que vinha diminuindo a partir do instante TE, ela não se alterou mais, ela também ficou constante. Só que qual é a diferença deste gráfico para os outros dois? É que após o instante de equilíbrio que eu chamei aqui de TE, a partir desse instante, a concentração de produtos, que é esta curva aqui, ela ficou maior do que a concentração de reagentes, que é esta curva aqui de baixo, certo? Então, no gráfico 3, a gente tem essa situação. A concentração de reagentes, ela é menor do que a concentração de produtos após o equilíbrio químico ser atingido. Beleza? Vamos adiante. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma reação química, certo? E ela mostra aqui ó, os reagentes CO2 e H2 e os produtos CO e H2O. Beleza? Quando a gente vem aqui para o gráfico, a gente tem no eixo Y a concentração e no eixo X a gente tem o passar do tempo. Não é verdade? Por que que eu posso com certeza afirmar que em T3 o equilíbrio químico foi atingido? Né? Nós podemos ter essa certeza porque o gráfico nos mostra que a partir do instante T3, a concentração de reagentes que era máxima, ela veio diminuindo, não é? E a partir do instante T3, ela não alterou mais, ela ficou constante. Já a concentração de produtos vinha aumentando gradativamente e a partir de T3, esse valor não se alterou mais, né? Ficou também constante. Ou seja, formou-se o que chamamos de patamares, não é isso? São os pontos da curva em que os valores não se alteram. Temos uma pergunta aqui. Posso voltar aqui no slide anterior, rapidinho. Tá aí. Alguma coisa, Emily, que você quer destacar aqui ou era só para copiar mesmo? Tchan, 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 tchan. Bom, esses slides estão disponíveis na plataforma, beleza? Vou colocá-lo lá hoje novamente, né, para que vocês, de alguma maneira, possam aí, né, tê-los já de pronto, não ter que ficar procurando lá nas postagens anteriores, tá bom? De nada, não precisa agradecer. Qualquer coisa, pergunta, viu, galera? Nós estamos aqui fazendo uma revisão. Falou? Então tá, vamos adiante então. Então esse gráfico aqui ele mostra para a gente uma situação de equilíbrio em que a partir do instante T3 formaram-se ou formou-se um patamar em cada uma das curvas, mostrando que as concentrações após o equilíbrio, né, ela não sofre alteração alguma, tá bom? Galera, agora já com relação à velocidade das reações no equilíbrio químico. Galera, o que a gente já falou, né, com relação a essas velocidades? Que a velocidade da reação direta, ela vem diminuindo e a velocidade da reação inversa, ela vai aumentando. Agora, por que uma aumenta e por que outra diminui? Ó, tem uma pergunta aqui. Professor, a reação ser endotérmico ou exotérmico influencia quando o equilíbrio térmico dos reagentes e produtos vai ocorrer? Sim, altera. Quando a reação ela é exotérmica, ela libera energia, não é isso? Quando o equilíbrio, quando a temperatura aumenta, né? Se a reação libera calor e você aumenta a temperatura, você favorece ela para o sentido contrário. Já a reação que é endotérmica, que absorve calor, né?
quando ela tem a temperatura aumentada, né, se ela absorve calor e você aumenta a temperatura, você favorece essa reação, né, no sentido endotérmico. A gente vai falar isso com mais calma, né, mais para frente, tá bom? Então, beleza. Galera, então o que acontece aqui, né? Aí, igual eu já falei, né? Quando o sistema atinge o equilíbrio, não significa que a reação parou, né? As reações continuam acontecendo nos dois sentidos, só que com velocidades iguais. Então, macroscopicamente, quem está olhando aqui, ó, a reação acontecer, tem a impressão de que o sistema parado. Só que isso não é verdade, galera. Por quê? Porque o equilíbrio é dinâmico, as reações continuam ocorrendo, mesmo tendo o equilíbrio químico já estabelecido. Certinho? Então, galera, ó, igual eu estava falando, a velocidade V1 vinha diminuindo até que chega em um instante e a velocidade V2 vai aumentando até que se chega num instante. E esse instante, né, quando o equilíbrio químico é atingido, no instante que eu chamei aqui de TEC, né, o tempo de equilíbrio, quando esse instante é atingido e quando chega nesse momento, as duas velocidades elas passam a ter o mesmo valor. Professor, isso é regra no equilíbrio? É regra, cara. No instante em que o equilíbrio químico é atingido, as duas velocidades passam a ter o mesmo valor. Tá certo? Ó, temos uma pergunta aqui. Sobre as condições externas também influenciam no alcance desse equilíbrio químico, certo? Certo. É possível que uma mesma reação reversível possa ter diferentes comportamentos, como, por exemplo, a determinada temperatura? Sim, né? Agentes externos, alguns agentes externos podem alterar o equilíbrio químico. Mas alterar de que maneira? Bom, a gente tem um equilíbrio químico já estabelecido, não é mesmo? E o que pode acontecer? A gente pode ter um aumento da pressão, ou diminuição da pressão, um aumento da temperatura, uma diminuição da temperatura, e esses fatores externos, eles podem sim deslocar o equilíbrio, né, para produzir mais reagente ou para produzir mais produto. Isso aí depende da reação química, nós vamos falar disso com mais propriedade quando falarmos de deslocamento de equilíbrio químico ou o princípio de Le Chatelier. Não é nada demais, é coisa bem tranquila, tá bom? Então, o que é importante vocês entenderem agora? É importante entender, né, quando uma reação ela vai, de fato, entrar em equilíbrio químico. Tá bom? Vamos lá. No equilíbrio químico anterior, o reagente ficou maior do que os produtos, não estava... Ó, eu não entendi a pergunta. Então, o exemplo anterior, que o reagente ficou maior do que os produtos, não estava em equilíbrio. Ah, olha aqui, vamos voltar, né? Nesse exemplo aqui, né? O colega está falando o seguinte, galera, prestem atenção. Olha, professor, nesse caso aqui, ó, a gente não tem as duas curvas se encontrando. Oh, atenção, cara, a gente está falando aqui da concentração, ó, e não da velocidade. No gráfico que a gente acabou de falar, nós estamos falando da velocidade. Beleza? Atenção, muita atenção. Por que eu sei que aqui atingiu o equilíbrio? Sim, né? Porque aqui nas concentrações, depois do instante T3, a partir dessa linha que eu estou marcando, a concentração de reagentes e produtos ficou constante. Aqui estamos falando de concentração e não de velocidade. Beleza? Muita atenção para isso, viu? Muita atenção. No equilíbrio químico, o que a gente tem que saber? Que as velocidades vão ficar iguais e que as concentrações não se alteram. Esse gráfico está falando sobre concentração, ó, concentração aqui, ó, né? Então, a concentração a partir do equilíbrio fica constante. Já nesse gráfico adiante que a gente está falando aqui, né, a velocidade da reação direta e da reação inversa passaram a ficar a mesma depois do instante em que o equilíbrio químico é atingido. Tá bom? Muita atenção, essa pergunta aí foi boa, né? Que bom que aconteceu aqui. Vamos lá. Então, galera, por que né, a gente tem aqui uma velocidade V1 direta que ela vem diminuindo e a velocidade V2 inversa que vai aumentando? Então, eu vou fazer um pequeno esboço de uma reação química aqui, ó, reagentes,
transformando-se em produtos e produtos se transformando em reagente. Por que eu sei que essa reação é reversível? Porque exatamente nela existe essa setinha dupla aqui, não é verdade? Então, eu vou chamar aqui de V1 a velocidade da reação direta, em que reagentes se transformam em produtos, e vou chamar de V2 a reação em que produtos se convertem em reagentes, beleza? Por que V1 começa alta, galera? Porque no início a gente só tem reagente, não é isso? A gente não tem nada de produto. Então, a reação que acontece no sentido direto, ela vai começar o quê? Prontamente, muito rápida. E com o passar do tempo, as concentrações vão diminuindo e a velocidade da reação também diminui, certo? Então, essa curva que é decrescente aqui, que ela vem diminuindo, ela é explicada pelo seguinte motivo, porque com o passar do tempo, os reagentes vão sendo consumidos, não é isso? E aí, a velocidade da reação passa a ser menor. Já a velocidade da reação inversa, que são produtos aqui, se convertendo em reagentes, essa velocidade inversa, ela tende a aumentar. Por que essa velocidade inversa ela tende a crescer? Bom, porque no tempo aqui, no tempo zero, aqui bem na origem, nós não temos nada de produtos, não é mesmo? E à medida que a reação se processa, os produtos vão se formando. E como temos uma reação reversível, esses produtos vão reagindo entre si e formando os reagentes. Então, à medida que a reação se processa, produtos vão sendo formados e a velocidade inversa vai tendo o seu valor ou o seu módulo aumentado também. Só que a velocidade direta e inversa não diminuem e aumentam para sempre. Chega um instante em que elas passam a ter o mesmo valor. E exatamente nesse instante, que aqui foi simbolizado por Terek, certo? Tempo de equilíbrio, exatamente nesse instante, a gente tem o quê? O equilíbrio químico sendo atingido, tá bom? Porque as velocidades direta e inversa passam a ser a mesma, tá bom? Então, turminha, vamos levar em consideração aqui, uma equação química genérica, em que a gente tem as substâncias Azão, Bzão, Czão e Dzão em equilíbrio, certo? Aqui já temos uma situação de equilíbrio, tá bom? E o que significa Azinho, Esse Azinho aqui, esse Bzinho, Czinho e Dzinho. São os coeficientes dessa equação química já balanceada, tá bom? Então, galera, vamos considerar a velocidade, para a reação direta. A reação direta acontece aqui, da esquerda para a direita. A reação direta acontece da esquerda para a direita. Como que a gente escreve a expressão da lei de velocidade ou a expressão da velocidade para essa equação? A gente escreve assim, K1, que é a constante de velocidade, vezes a concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Quais são os reagentes da equação direta, da reação direta? Olha, os reagentes são Azão e Bzão. Então, a gente escreve K1 vezes a concentração de Azão elevado ao coeficiente estequiométrico, que no caso é Azinho, vezes a concentração de Bzão elevado ao coeficiente estequiométrico, que aqui está representado por Bzinho. Olha aqui o Bzinho e aqui o Azinho, não é verdade? Então, a gente tem essa V1 aqui, exatamente igual está representado aqui no slide, beleza? E o que seria, a representação da lei da velocidade para a equação inversa? Agora, o sentido inverso é da direita para a esquerda. Se a gente está tomando o sentido da direita para a esquerda, os nossos reagentes agora serão Czão e Dzão. Beleza? Então, a gente vai ter aqui, V2, a velocidade para a reação inversa igual a K2, uma outra equação, uma outra reação, uma outra constante. K2 vezes a concentração dos nossos reagentes, que agora são Czão e Dzão. Czão elevado ao coeficiente Czinho, que está aqui na equação química balanceada, vezes
vezes a concentração de Dzão elevado ao coeficiente que é Dzinho. Beleza? Então, a gente vai ter aqui, pessoal, na situação de equilíbrio, né? Olha só, no equilíbrio temos V1 igual a V2. A expressão de V1, que é esta aqui, vai ser igual à expressão de V2, que é esta aqui. Então, no lugar de V1, eu escrevo a expressão K1 vezes a concentração de Azão elevado a Azinho, vezes a concentração de Bzão elevado a Bzinho. E no lugar de V2, eu escrevo K2 vezes a concentração de Czão elevado a Czinho, vezes a concentração de Dzão elevado a Dzinho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar este K2, passar para o outro lado da igualdade, que é o lado esquerdo. Ele está multiplicando aqui, ó, ele vai passar como? Vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, K1 sobre K2, beleza? E vou pegar estes termos que estão aqui do lado esquerdo, concentração de Azão elevado a Azinho e concentração de Bzão elevado a Bzinho, passar para o lado direito para dividir, né, o que havia sobrado aqui, né? Então, se a gente tirou o K2 do lado, se a gente tirou o K2 aqui, ó, do lado direito, o que restou? Restou concentração de Czão elevado a Czinho vezes a concentração de Dzão elevado a Dzinho. Igual como eu havia dito, né, este termo que eu estou marcando aqui, né, que são as concentrações de A e B elevado aos coeficientes, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar o que eu já escrevi, concentração de Czão e de Dzão elevado a Czinho e Dzinho, sobre a concentração de Azão elevado a Azinho, vezes a concentração de Bzão elevado a Bzinho, certo? Então, a gente agora tem essa seguinte expressão matemática, que é exatamente a mesma que está aqui. Notem que ela está exatamente igual a gente acabou de fazer. Galera, e nós chamamos, né, agora que é o pulo do gato, nós chegamos aqui em uma razão, K1 sobre K2. E o que é K1 sobre K2? Essa razão entre as constantes de velocidade é o que nós chamamos de constante de equilíbrio em termos de concentrações, ou seja, Kc. O K é porque significa uma constante, né? Uma constante, no caso, constante de equilíbrio, e o Czinho é porque ela é expressa em termos de concentrações, certo? Agora, generalizando, o que pode ser, né, a expressão do Kc? O que é o Czão e o Dzão para a nossa equação? Né, deixe-me apagar este slide aqui todo. Né? O que é o Czão e o Dzão? Eles não são produtos? Sim, eles são produtos. E o Azão e o Bzão? Eles são reagentes, não é? Então, nós podemos, de maneira geral, dizer que a constante de equilíbrio é a constante de produtos elevado aos coeficientes estequiométricos sobre a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Beleza? Temos uma pergunta aqui. Isso, exatamente, né? A e B são reagentes e C e D são produtos. Então, galera, de maneira geral, o que é a constante Kc? É a concentração de produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração de reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos também. Tá bom? Por que é chamado de K? É K porque é uma constante, e o Czinho é porque a gente coloca ela em termos de concentrações. Lembrando que este símbolo aqui, ó, o colchete, ele indica concentração em que, galera? É concentração molar em mol, mols ou moles por litro, tá bom? Vamos adiante. Olha esse exemplo aqui, ó. Como é que ficaria a expressão para a constante de equilíbrio, né? A gente tem aqui esse produto, né, o NH3, desculpa, eu peguei um pedacinho ali, o 3 ficou de fora. Então, o NH3 como produto e N2 e H2 como reagente. Então, o que seria a constante? Né? Seria a concentração de produtos
NH3 elevado a 2. Por que o 2? Porque é o coeficiente aqui da equação balanceada para essa substância, dividido pela concentração de reagentes. Os reagentes são N2 e H2. Agora, aqui na equação química, a gente tem o 1 para o N2, então que já fica elevado a 1, quando não coloca nada, é 1. E o expoente do H2 vai ser o 3. Por quê? Porque este é o coeficiente estequiométrico para o H2 na equação balanceada. E aqui está essa expressão. Mais um exemplo, né? A produção do PCl5 em equilíbrio. Como é que ficaria a expressão? Ficaria assim, ó, Kc, que é igual à concentração de produtos, que no caso é o PCl5, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 2, não é isso? Ele é o único reagente, então a gente encerra aqui a parte dos reagentes. Ou, desculpa, a parte dos produtos, me desculpem, né? Não tem outro produto. E os reagentes são quem? Fósforo e gás cloro. Então, P elevado a 2, que é o coeficiente aqui do fósforo, não é isso? Vezes, lembrando que aqui é vezes e não mais, vezes a concentração de Cl2 elevado ao coeficiente que é 5, certo? Então, essa aqui passa a ser a expressão da constante de equilíbrio para para a formação do PCl5. Professor, mas aqui, ó, na sua resolução, o denominador está trocado. Cá para nós, hein? Vocês estão cansados de saber que se alterar a ordem dos fatores, o produto fica o mesmo. Não é mesmo? Ou não? Sim, né? Isso é verdade. Bom, agora o que eu queria falar para vocês era isso, ó. Galera, nós temos equilíbrios homogêneos em que todas as substâncias vão estar no mesmo estado, né? Todos gasosos aqui, por isso são homogêneos, certo? E o que são equilíbrios heterogêneos? As duas de baixo aqui já são equilíbrios heterogêneos. Por que heterogêneos? Porque nós temos substâncias nas fases aquosa, não é? E também na fase sólida. Professor, e se a gente tivesse substâncias na fase aquosa e na fase gasosa? Aquoso é diferente de gasoso, então também seria heterogêneo. Professor, e se fosse sólido e gasoso? Também vai ser heterogêneo, porque sólido e gasoso são o quê? São fases diferentes. Beleza? Então, isso aí é o que diz respeito a equilíbrios homogêneos e heterogêneos. E para finalizar essa revisão aqui, né, eu queria que vocês guardassem com muito carinho o que está escrito aqui, ó, em equilíbrios heterogêneos, ou seja, quando tem diferentes fases ali, as quantidades das substâncias que formam sólidos ou líquidos puros. Então, galera, sólidos e líquidos puros não entram na expressão do Kc. Né? Então, quando a gente vai escrever a expressão para essa equação química aqui, galera, que a gente tem a primeirinha aqui, ó, como é que ficaria o Kc? Kc é igual à concentração de produtos sobre a concentração de reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos, não é isso? Sim. Então, vamos lá. Quais são os produtos aqui? Ó? A gente tem CaO e tem CO2. Só que o CaO ele está no estado sólido, prestem atenção. E por ele ser sólido, ele não entra na expressão do Kc. Certo? Então, esse produto ele não é colocado lá. Qual que é o único que vai aparecer? O CO2. Então, ficaria CO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que nessa equação química aqui já balanceada, o valor é 1. Certo? E qual que é o outro reagente, que o único reagente? O único reagente que a gente tem é o CaCO3, só que ele também está sólido, e sólidos não participam da expressão. Então, quando a gente vai colocar aqui, ó, dividido pela concentração, né, de reagentes, não vai ter nada. Por quê? Porque este reagente está na fase sólida, e sólidos não participam. Ou seja, a expressão de Kc para essa equação fica exatamente concentração de CO2. Já nesse exemplo de baixo, galera, a gente tem aqui, ó, esses dois reagentes e esse único produto, né? Como é que ficaria a expressão? Concentração de produto, que é o C6H12O6, que está aqui, ó,
elevado ao coeficiente 2, olha o 2 aqui, dividido pela concentração de reagentes, né? O reagente que a gente tem é o C12H22O11, olha ele aqui, elevado ao seu coeficiente, que é 1, né? Quando a gente não põe nada, é 1. E por que que a água não entra? A água não entra exatamente porque ela está na fase líquida, né? Então, sólidos e líquidos não entram na expressão do Kc. Tá bom? Galera, então é isso. Né? A gente encerra aqui. Tá certo? E qualquer dúvida que vocês forem tendo, né? Mandem aí para mim. Tá bom? Estão perguntando aqui, professor, me dê um exemplo de um líquido impuro. Né? A gente, na verdade, não vai aparecer líquidos impuros. Quando você observar o estado líquido na equação química, igual está aqui, ó, H2O líquido, né? Esse líquido ele não vai participar. A substância que estiver líquida, ela não vai, né, participar da expressão do Kc. Falou? Galera, valeu, um abraço, estou às ordens lá na plataforma para o que der e vier. Beleza? Finaliza aí com o Brasil, vamos lá. Ah, muito bom, galera. Valeu, beijo. Tchau. Vocês são ótimos.